direito de família? Eu sempre fui apaixonada, né? E aí, até o meu pai falava assim, por que tu não escolheu fazer direito tributário, que dá mais dinheiro? Eu sou formada já há 11 anos e faz o quê? Uns 5 que a gente se conhece? Uns 5 anos mais ou menos que nós nos conhecemos num outro escritório. E foi passando o tempo, assim, e nós fomos criando uma afinidade, um mesmo perfil profissional, assim, e já vínhamos com uma ideia de nos unirmos, né? E aí veio a pandemia, né? Veio a pandemia, foi todo mundo para sua casa, e as coisas foram ficando meio complicadas, e nós decidimos, é agora, vamos fazer isso agora. Né? Nesse momento de caos. Nesse momento que tá todo mundo se recolhendo, a gente vai dar um super passo, assim. E começamos trabalhando em casa, né? Não conseguíamos nem alugar nada, porque tudo fechado, não podia sair de casa. Mas conseguimos aos poucos, assim, nos estruturar. Já vimos um local de trabalho, que era o que a gente buscava já há um tempo. E estamos lá. Firmes e fortes. Aliás, eu conheci o espaço de vocês. É muito acolhedor. Essa é a nossa ideia, ser acolhedor. Muito lindo. O nosso cantinho ali, né? E a gente procura receber as pessoas da melhor maneira para justamente como são questões mais delicadas. Uma recepção já, né, mais acolhedora já facilita, mais calorosa já facilita. Porque eu imagino que as pessoas que procurem vocês já estejam vivendo algum tipo de conflito, né? Sim, a maioria, né? Então, recebê-las com o carinho que vocês recebem lá, eu acho bem importante. E a gente percebe, assim, que tá funcionando esse nosso estilo de receber, porque a gente recebe um cliente lá e ele não vai embora. Então, em casa, que a pessoa fica e, de repente, não se fala mais do problema, já se tá falando de outra coisa. E, na verdade, essa é a nossa ideia, né? Que as pessoas se sintam bem lá dentro. Que legal isso. Elas sintam, eu acho que lá dentro, eu vou tentar transformar a minha sensação numa palavra, que é esperança. Esperança de resolver uma situação muito conflituosa da melhor forma possível. Faz sentido para vocês? Com certeza, é o que a gente busca. E juntos também ali, quando a gente vai conversando, daqui a pouco vem um detalhe que a pessoa não contou, né? Então, ou outro conflito que daqui a pouco ela diz, nossa, é difícil de resolver. Não, mas isso aqui tá mais fácil ainda, né? Então, a gente procura também abordar essas outras questões. Com a conversa, nada melhor, que a gente consegue ter essa linha mais de investigar a vida da pessoa porque uma coisa está relacionada à outra, né? E uma coisa leva a outra. Talvez até essa questão, eu não conheço o espaço, né? Mas pelo que vocês estão falando, da questão de trazer também esse aconchego, de certa forma, ele faz com que as pessoas fiquem mais tranquilas e aí a gente consegue tirar mais informações ali, né? Porque acredito que se a gente vá para um ambiente onde a tensão toma conta, a gente fica com medo de falar algumas coisas, né? Então... E intimidar também as pessoas, porque o próprio advogado já é complicado, é pesado. Eu, particularmente, tenho medo, tá, meninas? É pesado. Eu tenho medo de 2 profissionais, do dentista e o advogado. Assim, eu, quando falo em advogado, precisa resolver alguma coisa com advogados antes de conhecê-las, isso é importante frisar. A gente cria um estereótipo. Exatamente. Né? Desse que é meio intimidador. Mas, doutora Pétala, conte-nos a sua história. Que eu sei que ela é cheia de detalhes, inclusive. É longa demais, eu vou resumir. Não, eu sou formada, eu vou fazer 20 anos agora, né? Pela Unicinos eu me formei, maravilhosa. E então eu tive, né? Eu trabalhei, enfim, tive escritório, depois... Eu tive uma passagem curta pelo Esporte Clube Internacional, meu time. Olha aí. Né? Apesar de tudo, é meu time. Maravilha. E fui convidada para ir para o Amazonas, tá? Isso é um capítulo bem à parte, assim, porque é cheio realmente de detalhes. Fui parar no Amazonas. Morei 10 anos lá, trabalhei, advoguei muito, tive várias experiências muito incríveis, muito, assim, ricas, cultura totalmente diferente, porém, problemas bem parecidos. Que com a evolução das coisas ao longo desses 10 anos,
eu não imaginava, né, encontrar tanta coisa em comum depois quando eu retornei. E realmente, os problemas estão ali globalizados também. As informações, mas os problemas também. Né? Então, os conflitos, principalmente familiares, eles têm ali as suas semelhanças. Claro que diferem algumas questões, assim como comportamento, né? Lá no Amazonas a gente ainda tem uma visão mais machista, né? Às vezes pode parecer que o gaúcho seja, mas não, o amazonense é mais. A própria mulher amazonense se coloca dessa maneira. Não estou me referindo à capital, né? A gente se refere sempre a um contexto geral, um estado enorme, né? Então, ali tem muita coisa, a questão familiar é bem conflituosa em relação à própria violência doméstica, que é muito forte. Infelizmente, aí quando eu retornei aqui para minha terra, porque eu sou daqui, Você é gaúcha? Sou de Porto Alegre, isso. Eu vi que também, né, que enfim, as coisas também chegaram nesse ponto aqui também. Então, é comum. Então, não foi só o aprendizado, a experiência que eu tive lá, trouxe para cá. Então, eu fiquei no Amazonas 10 anos, tive um filho amazonense, manauara maravilhoso, que é o Kawai. Ai, querido. Que tem 9 anos, meu querido. E meu parceiro. E aí voltei, né? Vim por várias razões, voltei para a terra. E aqui eu tive que, bom, vamos lá. Lá já tinha muito processo eletrônico, então eu consegui manter muitas coisas que eu tinha, que eu plantei lá. Lá né? do Amazonas. Lá do Amazonas eu consegui prosseguir com o meu trabalho, né? Eu tinha um escritório lá, meu. Mas aí eu senti a necessidade, quando eu retornei, de buscar ali de novo. Bom, vou aqui ver como é que tá, vou me ambientar. E foi neste outro escritório que eu conheci a doutora Esther, né? E aí foi dali o que aconteceu. Nós tivemos essa afinidade e eu sempre tive vontade de continuar com o meu escritório, porque já tinha, né? Enfim, tinha as minhas ações. E aí nos juntamos ali num projeto e adoramos o nosso espaço ali, nosso cantinho, e procuramos agora modernizar cada vez mais a questão da linguagem com o cliente. Como tu disse, advogado, fala advogado, parece que é uma coisa distante da pessoa. Eu não vou entender nada, como a gente vai ao médico às vezes, né? Sim, exatamente. Então, a gente procura, então, vamos colocar as coisas de uma maneira fácil, né? O juridiquês, ele é bom em alguns momentos, na parte técnica, mas não, o cliente, ele não quer, ele busca uma solução. Né? Enfim, mas tem, assim como nós, tem outros colegas que também atuam nessa mesma linha e na questão de acordos também, que a gente faz bastante. Eu diria que vocês estão trazendo uma postura que, no meu entendimento, quanto leiga, posso estar equivocada aqui, mas é uma postura mais humanizada. Com certeza. É uma aproximação maior das causas e das pessoas. O que nós, inclusive, estávamos falando antes do início do episódio, é a questão da empatia, de trazer esse entendimento mais humanizado para as questões que estão sendo tratadas ali, né? E por que direito de família? Eu sempre fui apaixonada, né? E aí, até o meu pai falava assim, por que tu não escolheu fazer direito tributário, que dá mais dinheiro? Mas então... Mas o direito de família, ele abre pra gente, como a gente estava conversando, outras esferas da vida, né? Então, a gente começa atuando no direito de família. Mas ali dentro do direito de família, a gente usa a parte civil muito, a regularização de imóveis, algum outro contrato específico que a pessoa precisa. Então, a gente lida nesse leque de opções ali, não especificamente que tu vai tratar daquele problema familiar e ponto, né? Ali envolve muitas questões. Porque a gente acaba criando um relacionamento com o cliente, né? Uma relação de confiança que daí abre para todas essas outras áreas do direito também. Sim, e até acredito que o próprio desmembramento das questões ali, né? O desdobramento que vai acontecendo por conta do direito de família, vai abrindo, não sou especialista de maneira nenhuma aqui. Não somos, né? Não somos, então. Mas eu acredito que aconteça isso, né? Infelizmente, também tem o lado, né, como a gente falou, a questão hoje em dia da familiar, ela envolve muito a questão criminal também. É uma pena lamentável, esperamos que isso não seja mais a regra, mas o que vem acontecendo é quase uma regra.
o divórcio, né? As questões, elas começam ali dentro de casa e agora a delegacia, infelizmente, o fórum, a questão criminal está se tornando uma extensão da casa das pessoas. Criminal, que a doutora fala, é com relação à violência doméstica, principalmente. Violência doméstica. Tá? Não só a violência doméstica, né? Tem ali o que cerca também a questão dos filhos também, né? Que é muito forte, né? Que também, muitas vezes, o conflito para em uma delegacia, né? A questão de uma relação nova com que a pessoa não aceita um rompimento e se começa a ter um conflito com a terceira pessoa que se envolve com aquela pessoa, também é um conflito que gera um problema criminal. E aí as pessoas acabam pensando, nossa, né? Eu não vou mais, né? Não quero mais, porque gera todo esse tipo de problema. Mas isso também é passível de... Vamos acalmar os ânimos, né? Vamos tentar fazer as coisas da melhor maneira, para que também as coisas não se tornem tão banalizadas.